PT, partido terrorista. Ou campanha fascistoide. Quando a gente dá um passo para frente na vida, precisa saber preservar o que conquistou. Não podemos deixar que os fantasmas do passado voltem e levem tudo o que conseguimos com tanto esforço. Nosso emprego de hoje não pode voltar a ser o desemprego de ontem. Não podemos dar ouvidos a falsas promessas. O Brasil não quer voltar atrás. O PT decidiu fazer a campanha do medo vencendo a esperança, invertendo a fórmula do marqueteiro Buda Mendonça em 2002. Em sua inserção na TV, investe no terrorismo eleitoral. Simula 5 situações que oporiam o Brasil do passado, governado pelo PSDB, ao do presente, sob a gerência do PT. Os atores de cada um dos quadros são os mesmos, ontem e hoje. Uma família feliz, por exemplo, está comprando sorvete na rua e olha para si mesma, no passado, quando vivia na indigência. Uma lágrima, nada furtiva, rola dos olhos de uma menina. Uma voz em off, meio cavernosa, alerta. Não podemos deixar que os fantasmas do passado voltem e levem tudo o que conseguimos com tanto esforço. Nosso emprego de hoje não pode voltar a ser o desemprego de ontem. Não podemos dar ouvidos a falsas promessas. O Brasil não quer voltar atrás. Independentemente das afinidades eletivas, trata-se de uma mistificação grosseira no que afirma e no que omite. O PSDB fez o mesmo em 1994, 1998 e 2002 e venceu a eleição assim 2 vezes. A afirmação é falsa, como nota de R$13. Deixar claro que o PT era contra o Plano Real não era terrorismo eleitoral, mas matéria de fato. Pode-se encontrar a propaganda do partido na internet. Os arquivos da imprensa estão disponíveis. Aloísio Mercadante e Maria da Conceição Tavares haviam convencido Lula de que o malogro seria espetacular e de que os pobres pagariam a conta do ajuste. Eu era editor adjunto de política da Folha em 1994. Tentei uma entrevista com Conceição. Sua indignação com o plano era tal, meu irmão, que ela começou a gritar comigo como se eu fosse o Tércio Arida ou Edmar Baixa. Chorou um pouco e bateu o telefone na minha cara, porque vocês da imprensa não entendem nada. Ao menos a sua indignação era sincera, o que não é costumeiro entre petistas, que só se indignam quando isso lhes parece oportuno. A ladainha contra o plano e contra os fundamentos que garantiam a estabilidade da economia foi a peça de resistência das campanhas de 1998 e, sim, também da de 2002. O lema "O medo vencendo a esperança", com aquelas grávidas a anunciar os bebês de Rosemary, ao som do bolero, de Ravel, que desperta em mim os instintos mais primitivos, não escondia o fato de que não havia plano de voo a não ser mudar isso tudo que está aí. Tanto isso é verdade que a especulação passou a comer solta. O PT percebeu que poderia herdar um país ingovernável por conta de sua histórica irresponsabilidade e redigiu, então, a tal Carta ao Povo Brasileiro, que foi revisada por gente do governo FHC, o que poucos sabem. E eu sustento que foi assim ainda que os 2 ex-presidentes neguem. O tucano sempre silenciou a respeito por elegância. O petista, por oportunismo. Na história, não existe se, mas isso não nos impede de fazer exercícios lógicos. E se o PT tivesse vencido em 1994? E se tivesse vencido em 1998? E se não tivesse mudado o rumo da prosa a partir de 2003, quando aderiu às práticas que jurava que iria exterminar? O partido foi ao Supremo em 2000 contra a Lei de Responsabilidade Fiscal. A questão ficou no tribunal por quase uma década.
Em abril de 2003, no quarto mês da era petista, entrevistei o então ministro da Fazenda, Antônio Palocci, para a revista Primeira Leitura que o petismo ajudou a fechar fazendo terrorismo nas agências de publicidade e no setor privado. Quando deputado, ele havia votado contra a LRF. No entanto, ele me disse naquela entrevista: para mim, a responsabilidade fiscal é uma questão de princípio, anterior à política. Você entenderam direito. Palocci dizia que a lei de responsabilidade fiscal contra a qual ele próprio votara e contra a qual seu partido recorrerá ao Supremo era intocável. O governo Lula passou a lutar, então, para mantê-la. Vale dizer, o PT de situação queria que o STF dissesse um não ao que havia reivindicado o PT de oposição. É evidente que esse país do passado, de que fala o PT, não é o de seus aliados José Sarney ou Fernando Collor, não. O país melancólico, da fome, do desespero, dos meninos que lavam para-brisas no farol, como a gente sabe, isso não existe mais, certo? Das famílias esfomeadas, esse seria o país dos tucanos, do governo FHC. Quem conhece a história precisa ter um pouco de estômago para aguentar tamanha mistificação. Mas convenham, não será por excesso de pudor que o petismo entrará para a história, não é mesmo? De resto, qualificar um partido adversário de fantasma do passado, como se a alternância de poder fosse uma regressão, é essencialmente fascistoide. É precisamente isto que penso do PT há muitos anos. Um partido fascistoide. Por Reinaldo Azevedo.